Chegamos ao ano de 1940. O fogo da Segunda Guerra Mundial queimando na Europa por causa dos ideais cebosos do homem de bigodinho de genitália, enquanto que o Brasil era agitado por acontecimentos como a criação do salário mínimo por parte do presidente Getúlio Vargas, um homem que tinha tanto um lado bom quanto o ruim bastante aflorados. Era o cavaleiro de ouro de gêmeos da política brasileira, e nascimento de pessoas como o ex-jogador Pelé, o ator Bruce Lee e o músico John Lennon. Foi também o ano em que rolou mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, que premiou mais uma vez a seleção carioca como campeã. Pô, cara, de novo, cara! Se você ficou curioso para conhecer essa história, continua neste vídeo até o final, manda o link em todas as suas redes sociais, que eu vou te contar depois da vinheta. Por causa da Segunda Guerra Mundial, quase que a competição não acontecia. A bola só veio rolar a partir do dia 1º de dezembro. E o campeão só foi conhecido no dia 20 de janeiro, isso já em 41. 17 estados participaram e se enfrentaram no estilo mata-mata, regionalizado. Em 1º de dezembro, o jogo da Zona Norte em São Luís entre as seleções do Maranhão e do Piauí. Partida que terminou com vitória maranhense por 5-1. Gols de Zequinha, jogador do Maranhão Atlético Clube, Mascote, jogador do Sampaio Corrêa 2 vezes, Ferreira, jogador do Sampaio Corrêa, e Magioto, jogador do extinto Futebol Atlético Clube de São Luís, a favor da seleção maranhense. Enquanto que Salomão, não descobri em qual clube jogava, anotou o único gol a favor da seleção piauiense. Desta forma, a seleção do estado do Maranhão estava classificada para enfrentar a do Pará. O duelo entre paraenses e maranhenses se deu no dia 8 em Belém e o time do Pará venceu o Maranhão por 10-0. 2 gols de 40, jogador do Paysandu, 2 de Monardi, jogador do Remo, 2 de Herberto, jogador do Paysandu e 3 de Zé Luiz, jogador do Remo. Desta forma, a seleção paraense estava classificada para a segunda fase, na qual jogaria diante do campeão da Zona Leste. Pela Zona Nordeste, 2 jogos foram programados para o dia 8. Em Fortaleza, o Ceará venceu o Rio Grande do Norte por 10-0. 7 gols de França, jogador do Fortaleza, e 3 gols de Idalino, jogador do extinto Tramways de Fortaleza. No mesmo dia, jogando no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, a seleção de Pernambuco despachou da Paraíba ao vencê-la por 3-1. Gols de China, jogador do Santa Cruz, e Cidinho I, também jogador do Santa Cruz, 2 vezes, a favor de Pernambuco, enquanto que Nequinho, jogador do 13 de Campina Grande, anotou o único gol paraibano. Classificadas, as seleções de Pernambuco e do Ceará se enfrentaram no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, e os pernambucanos conseguiram a classificação para as semifinais, pulando a segunda fase, ao vencerem por 2-1. Gols de Plínio, jogador do Sport Recife, e Pinhegas, jogador do América do Recife, para Pernambuco, enquanto que França, jogador do Fortaleza, marcou o único gol cearense. Pela Zona Leste, no dia 4 de dezembro, jogaram no Estádio da Graça, em Salvador, as seleções da Bahia e de Alagoas, e os baianos venceram por um sonoro 12-1, porém sem informações sobre os autores dos gols. Já percebi que quando tinha gol demais, o jornalista nem ligava de anotar quem fez. Acho que era uma questão de espaço na coluna do jornal. Já no dia 8, também no Estádio da Graça, em Salvador, por questões logísticas, a seleção do Espírito Santo goleou a de Sergipe por 3-0, também sem dados sobre os gols. Classificadas, as seleções baiana e capixaba duelaram entre si no dia 15, também no Estádio da Graça, em Salvador, e para surpresa da torcida local, o Espírito Santo venceu a Bahia por 1-0, gol de Alci, jogador do Rio Branco, colocando os capixabas na segunda fase. Pela Zona Sul, no dia 8, jogando em Curitiba, no estádio Belfort Duarte, atual Couto Pereira, a seleção do Paraná venceu a de Santa Catarina por 2-1, sendo os autores dos gols paranaenses desconhecidos, enquanto que o único gol da seleção catarinense foi marcado pelo jogador Noldo, jogador do extinto Tamandaré Futebol Clube de Florianópolis. Classificada, a seleção do Paraná viajou até Porto Alegre e no dia 22 duelou diante da seleção do Rio Grande do Sul.
E jogando no estádio da Timbaúva, a seleção gaúcha bateu a Paranaense por 5-0. Gols de Tupã, jogador do Grêmio Esportivo Bagé, 3 vezes, Pardal, jogador do Pelotas, e Tesourinha, jogador do Internacional de Porto Alegre, classificando a seleção da terra do chimarrão à segunda fase. Os jogos da segunda fase começaram no dia 26 de dezembro, e jogando em Salvador, no Estádio da Graça, a seleção capixaba garantiu sua vaga nas semifinais da competição ao vencer a seleção do Pará por 3-2, porém sem os autores dos gols. No dia 29, no Rio de Janeiro, no estádio de General Severiano, houve o duelo apoteótico entre a seleção carioca, que é o nome de quem é da cidade do Rio, ou seleção do Distrito Federal, haja vista que a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e a seleção do estado do Rio, ou seja, a seleção fluminense, que é o nome de quem é do estado do Rio. Lembrando que na época os dois eram separados. A cidade do Rio de Janeiro não ficava no estado do Rio de Janeiro. Que viagem é essa, velho? A seleção carioca goleou a seleção fluminense por 6-1. Gols de Zizinho, jogador do Flamengo, Isaías, jogador do Madureira, Jair, jogador também do Madureira, e Carreiro, jogador do Fluminense, a favor dos cariocas, enquanto que Dozinho, jogador do Fluminense Atlético Clube de Niterói, anotou o único gol da seleção fluminense. No mesmo dia, jogando no estádio do Pacaembu, em São Paulo, a seleção paulista venceu a do Rio Grande do Sul por 2-1. Gols de Remo, jogador do São Paulo, e Teleco, jogador do Corinthians, a favor da seleção de São Paulo, enquanto que Tupã, jogador do Grêmio Esportivo Bagé, marcou o único gol gaúcho. Os jogos das semifinais ocorreram no dia 5 de janeiro, já em 1941. No estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, a seleção carioca goleou a do Espírito Santo por 6-1. Gols de Isaías, jogador do Madureira, 2 vezes, Jair, também jogador do Madureira, Zizinho, jogador do Flamengo, e Adilson, jogador do Fluminense, para os cariocas, e de Murilo, jogador do Vitória Futebol Clube do Espírito Santo, a favor dos capixabas. Já no estádio do Pacaembu, em São Paulo, a seleção paulista goleou a de Pernambuco por 7-0. Gols de Servilho, jogador do Corinthians, 3 vezes, Carlos Leite, jogador do extinto São Paulo Highway, 3 vezes, e Remo, jogador do São Paulo. A final foi jogada através de uma melhor de 3 partidas, e quem mais pontuasse seria o campeão. O primeiro jogo foi disputado no dia 11 de janeiro de 41, no Pacaembu, e a seleção paulista venceu a seleção carioca pelo placar de 3-1. Gols de Carlos Leite, jogador do São Paulo Highway, Paulo, jogador do São Paulo, e Luizinho, jogador do Palestra Itália, atual Palmeiras, a favor dos paulistas, e de Adilson, jogador do Fluminense, a favor dos cariocas. O segundo duelo ocorreu no dia 15 de janeiro, no estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e a seleção carioca venceu a seleção paulista por 4-0. Gols de Leônidas da Silva, jogador do Flamengo, 2 vezes, Afonsinho, jogador do São Cristóvão, e Zizinho, jogador do Flamengo. O terceiro e decisivo jogo se deu no dia 20, em São Paulo, no estádio do Pacaembu. E como na soma das 2 partidas, a seleção carioca tinha melhor saldo de gols, jogaria pelo empate para ficar com o título. Paulistas e cariocas ficaram empatados em 2-2. 2 gols de Luizinho, jogador do Palestra Itália, a favor da seleção paulista, enquanto que Zizinho, jogador do Flamengo, e Adilson, jogador do Fluminense, anotaram a favor da seleção carioca, resultado que garantiu a taça de campeão à seleção da cidade do Rio de Janeiro. A seleção carioca campeã brasileira em 1940 tinha Tadeu, do América do Rio, no gol, Domingos, do Flamengo, e Osvaldo, do Flamengo, na defesa, Afonsinho, do São Cristóvão, Zarzur, do Vasco da Gama, e Argemiro, do Vasco da Gama, no meio-campo, Adilson, do Fluminense, Zizinho, do Flamengo, Leônidas da Silva, do Flamengo, Jair, do Madureira, e Carreiro, do Fluminense, no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos tudo a respeito do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais que aconteceu no ano de 1940. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa agora aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!